Os Estados Unidos se retiraram de várias organizações internacionais. Foi uma surpresa para você? Sendo um dos principais financiadores da Organização Mundial da Saúde e da ONU, mesmo assim decidiram sair. E não pararam por aí. Sem mais participação na Unesco, sem mais Acordo de Paris sobre mudança climática, sem mais dinheiro para certas organizações de ajuda humanitária, uma mudança quase completa nessas relações. Mas o que sabemos sobre essas organizações? Por que a administração de Donald Trump as acusa de infiltração, de corrupção, antissemitismo, viés anti-americano, entre outras acusações? Fique conosco porque hoje vamos aprofundar nesse tema no América Revelada. Bem-vindos, sou Elina Villafane e este é mais um episódio do América Revelada. O que sabemos sobre as organizações mundiais das quais os Estados Unidos decidiram sair? Por exemplo, quais informações temos sobre certos organismos da ONU, como por exemplo o Conselho de Direitos Humanos? A saída dos Estados Unidos desse conselho pode levantar dúvidas para alguns sobre o compromisso dos Estados Unidos em relação aos direitos humanos em nível internacional. No entanto, o presidente Donald Trump acusa o conselho de ser tendencioso ao abordar os problemas relacionados aos direitos humanos no mundo, focando apenas em Israel. Será? Vejamos. Existe uma organização sem fins lucrativos chamada UnWatch, com sede em Genebra, que se dedica exclusivamente a monitorar as ações da ONU e também responsabilizar tanto as Nações Unidas quanto seus fundadores por atividades que vão contra a promoção dos direitos humanos, como, por exemplo, o antissemitismo. Segundo a UnWatch, desde que o Conselho de Direitos Humanos da ONU foi estabelecido em 2006, ele tem aprovado uma quantidade significativa e desproporcional de resoluções contra Israel, mais do que contra qualquer outro país que comete violações de direitos humanos. Aqui encontramos nesta página da UnWatch que o Irã, a Rússia, a Coreia do Norte e eu acrescentaria também a China, esses países não têm tantas resoluções condenando-os como Israel tem. Aqui mais abaixo vemos uma lista de várias reclamações do Conselho de Direitos Humanos contra Israel. Por exemplo, que Israel ocupa território palestino desde 1948, que não promove a paz, que comete limpeza étnica, como diz aqui. E podemos continuar citando, pois, como vemos, são muitas as acusações contra Israel. E o que acontece com os regimes que são conhecidos por violar os direitos humanos? Aqui vemos que no banco de dados da UnWatch sobre a ONU, no ponto 2 diz que a ONU concede impunidade à maioria dos piores regimes do mundo, adotando resoluções nulas sobre graves abusos dos direitos humanos cometidos na Argélia, China, Cuba, Egito, Gaza, Iraque, Paquistão, Turquia e Zimbábue, entre outros países. Talvez você me diga, mas será que os dados da UnWatch são reais? Bem, é uma organização sem fins lucrativos, mas mesmo assim, vamos ver o que diz a página oficial do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Se fizermos uma busca rápida digitando Israel, vemos que há 82 resultados entre comunicados, declarações e relatórios que pedem, por exemplo, que Israel cesse o fogo. Dizem, por exemplo, colocar fim ao massacre, responsabilizando Israel pelos conflitos atuais no Oriente Médio, entre tantas outras denúncias, claro. Agora vamos fazer um teste. O que acontece se buscarmos, por exemplo, sobre a China, um regime conhecido por manter campos de trabalho forçado até os dias de hoje, como em Xinjiang, também por não respeitar a liberdade de crença, liberdade de expressão, entre tantos outros abusos contra os direitos humanos. Aqui encontramos mais resultados sobre a China do que sobre Israel. Agora vejamos o que é dito sobre a China. Vamos, por exemplo, a este título que menciona uma revisão periódica universal da China. Acessamos rapidamente os resultados sobre o exame do Conselho de Direitos Humanos da ONU em relação ao regime chinês. Identificamos que
Se trata de um relatório nacional conforme as resoluções do Conselho de Direitos Humanos de 2023, ou seja, algo relativamente recente. Muito bem, estamos no lugar certo. E se descermos, por exemplo, mais um pouco, vemos que na seção C, por exemplo, diz: a China considera que o respeito e a proteção dos direitos humanos constituem uma parte importante da governança do Estado e alcançou conquistas históricas em seu trabalho de promoção dos direitos humanos no país. Algo interessante que também é mencionado nesta mesma sessão e que vou compartilhar com todos para que todos reflitam sobre o importante papel que faz a China, segundo o Conselho de Direitos Humanos da ONU. É que o relatório afirma que a China continuará desenvolvendo a democracia popular de processo completo, promovendo a defesa dos direitos humanos no marco do Estado de Direito e salvaguardando a equidade e a justiça sociais. Foram construídos na China os maiores sistemas de educação, seguridade social e assistência médica do mundo. E a qualidade do ambiente de vida da população foi significativamente melhorada. O país respondeu com vigor à pandemia, protegendo ao máximo a vida, segurança e saúde da população. A China defende a igualdade de todos os grupos étnicos, respeita as crenças religiosas do povo e protege os direitos e interesses legítimos de todos os grupos étnicos. Todas as atividades ilícitas são severamente reprimidas, a fim de manter uma estabilidade social duradoura. Isso parece condizer com a realidade, pois justamente na página da UnWatch diz que um dos problemas que este Conselho da ONU apresenta é que permite que regimes repressivos como a China, Cuba e Venezuela manipulem suas revisões regulares de direitos humanos, conhecidas como Revisão Periódica Universal, organizando apresentações falsas de ONGs para elogiar os registros de direitos humanos de seus governos. Agora, seguindo a ordem executiva do presidente Donald Trump de 4 de fevereiro passado, que põe fim ao financiamento de certas organizações, um dos organismos afetados foi a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina. Vamos ver o que diz especificamente a ordem do presidente Donald Trump. Disse: segundo se informa, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente foi infiltrada por membros de grupos há muito tempo designados pelo Departamento de Estado como organizações terroristas estrangeiras, e funcionários da agência participaram do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. O Conselho de Direitos Humanos tem protegido os violadores dos direitos humanos, permitindo-lhes usar a organização para se protegerem do escrutínio. Agora, com relação a esse organismo em particular, o Epoch Times já reportou em várias ocasiões investigações que mostram a conexão entre os funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina e os ataques de 7 de outubro de 2023, como você sabe. Vejamos um exemplo do ano passado. Disse: a Unidade de Serviços de Supervisão Interna, OSSI, órgão de controle da ONU, iniciou no começo do ano, estamos falando de 2024, uma investigação sobre denúncias de que 19 funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, em Gaza, participaram dos atentados de 7 de outubro em Israel. E foi assim que, em janeiro do ano passado, 2024, a administração Biden suspendeu os fundos para essa agência, já que, segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da administração Biden, estavam extremadamente preocupados pelo simples fato de haver acusações de que funcionários da agência da ONU estariam envolvidos nos ataques terroristas liderados pelo Hamas contra Israel. Felipe Lazzarini, comissário-geral dessa mesma agência, ou seja, da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina,
declarou na época, em um comunicado, que havia tomado a decisão de rescindir imediatamente os contratos dos funcionários da agência que poderiam estar relacionados ao atentado terrorista de 7 de outubro de 2023 e que iniciaria uma investigação para apurar a verdade sem demora. Agora, vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que o presidente Donald Trump tomou a decisão de retirar os Estados Unidos de agências da ONU. Já em sua administração anterior, declarou: as Nações Unidas precisam se reformar se quiserem ser um parceiro eficaz para enfrentar as ameaças à soberania, à segurança e à prosperidade. E seguindo essa mesma linha, os Estados Unidos também se retiraram da Organização Mundial da Saúde no mesmo dia em que o presidente Donald Trump assumiu a presidência, citando preocupações com a saúde global e também pelo mau gerenciamento da pandemia em 2020, que teve origem na China. Além disso, a ordem executiva menciona também as contribuições desproporcionais dos Estados Unidos para a organização. Disse: além disso, a OMS continua exigindo pagamentos injustamente onerosos dos Estados Unidos, muito desproporcionais em comparação com as contribuições de outros países. A China, com uma população de 1,4 bilhão de habitantes, tem 300% da população dos Estados Unidos e, no entanto, contribui com quase 90% menos para a OMS. A verdade é que há muito o que discutir sobre as investigações relacionadas a diferentes organizações mundiais, como, por exemplo, a OMS, a Unesco, ligada à educação, ciência e cultura, o Acordo de Paris, que trata da mudança climática, entre outras organizações que, se quiser, podemos abordar em futuras investigações. Agora, é importante dizer que esse processo de saída dos Estados Unidos dessas organizações leva um ano a partir da notificação formal à ONU, o que significa que a saída só se efetivaria no próximo ano, ou seja, em 2026. Por fim, você acha que a decisão do presidente Donald Trump de sair dessas organizações nas quais participam diversas nações pode finalmente levar a reformas dentro dessas instituições globais? Vale lembrar, como eu já disse antes, os Estados Unidos são historicamente um dos países que mais financiam essas organizações. Agora, se pensarmos na relação dos Estados Unidos com outros países, especialmente os que fazem parte dessas organizações globais, a decisão de sair poderia afetar as relações internacionais dos Estados Unidos? Ou será que outros países seguirão o mesmo caminho do presidente Donald Trump? Bem, recentemente o presidente da Argentina, Javier Milei, também decidiu se afastar da OMS. O que você acha? Deixe seu comentário aqui abaixo que eu adoraria ler sua opinião. E além disso, se você tiver interesse de falarmos sobre outras organizações mundiais que não conseguimos aprofundar hoje e que estão sendo investigadas, comente aqui abaixo. Agora, algo muito importante, inscreva-se em nosso canal América Revelada para que possamos continuar compartilhando essas investigações com você. E se houver algum tema que você gostaria que trouxéssemos à tona, então escreva nos comentários. Vamos avaliar todos os assuntos de interesse para discuti-los aqui com profundidade. E se acha interessante o tema que falamos hoje, compartilhe este vídeo com todos os seus contatos e curta pelo botão aqui abaixo. Assim o algoritmo de nosso amigo YouTube distribui nosso conteúdo para milhares de pessoas e a verdade pode chegar ainda mais longe. Com você, Elina Villafane, trazendo as notícias à tona no América Revelada. Nos vemos em breve.